pessoal. Como eu prometi para vocês, eu ia mandar um vídeo com a correção de algumas questões daquelas relativa à crase, né? Não todas, porque não há necessidade, são 30. Vocês têm o gabarito aí, mas só para a gente ver a maneira como corrige, o quão importante é, tá bom? A maneira de fazer o exercício, a maneira de corrigir, ok? Então, lá na página 126, eu selecionei alguns exercícios e eu queria que vocês fossem acompanhando. O primeiro exercício, o exercício 1, aí, localizem aí para vocês. Ele diz assim: opção que preenche corretamente as lacunas. O gerente dirigiu-se à sua sala com assento ou sem. Lembram-se da regra dos facultativos? 3 regrinhas. Eu posso usar um facultativo quando eu tiver um pronome possessivo feminino singular. Sua, né? Sua se encaixa aí. Então, aqui esse primeiro eu poderia ter com acento ou sem acento. Não vai me servir de parâmetro para descobrir. Preciso ver os outros. A sua sala. E pôs-se a falar. Falar é verbo. Qual é a regra que fala dos verbos? Eu nunca acentuo quando eu tiver um verbo. Então, sem acento. A falar a todas as pessoas convocadas. Todas. Um pronome indefinido. Tudo que é indefinido não se acentua. Então, pronomes indefinidos, artigos indefinidos, nada disso recebe. Então, também sem, né? Então, os dois últimos sem acento. Procurando ali, eu só tenho a alternativa C. Então, esse primeiro A aí, segundo a minha alternativa C, ele coloca com acento, ok? O exercício 2. Mesma situação, né? Preenchendo as lacunas. Recorreu à irmã. Se eu substituir a palavrinha irmã, aquela primeira regrinha, trocando o feminino pelo masculino, surgiu a palavra ao, a preposição ao, sinal que tem acento. Então, vamos ver, ó. Recorreu à irmã. Se eu puser um irmão aqui, ficaria recorreu ao irmão. Então, aqui também tem um acento. E a ela se apegou. Esse ela, pronome pessoal, não há regra que fale sobre ele. Então, eu não acentuo. Como a uma tábua de salvação. A uma artigo indefinido. Mesma coisa dos pronomes indefinidos. Tudo que é indefinido não acentua. Então, o que eu tenho? O primeiro com acento, o segundo e terceiro sem. Alternativa E. E aí, eu peguei o exercício 4 para vocês. Dê uma olhada lá em cima, na página 127. É um outro tipo esse, né, de exercício. Assinale a frase a que o a ou as está mal empregado. Onde está errado? Então, aí no primeiro vocês têm amores à vista. Se você substituir amores à vista por ao mar, amores ao mar, né? À vista, ao mar. Eu posso, surge o ao. Então, isso é sinal que recebe acento, tá certo? Referi-me a 100 razões do amor. Substituindo 100 razões, por exemplo, referi-me ao caos do amor. Surge o ao. Acento também. O C. Desobedeci às limitações sentimentais. Desobedeci aos cuidados sentimentais. Surgiu aos. Então, acento também. Correto também. A D. Estava meu coração à mercê das paixões, aos cuidados das paixões. Correto também, tem acento. Submeteram o amor a provações difíceis. A, singular, provações, plural. Lembram-se da regrinha? Singular e plural não concorda.
não acentua. É necessário que seja 2 singulares ou 2 plurais, ok? Alternativa E. O exercício 5. Preencher as lacunas. Vamos ver o primeiro aí. Precisa falar acerca de 3.000 operários. Acerca, eu não tenho nada definido. Quando eu tenho indefinido, eu não acentuo. Então, sem acento. Daqui a alguns anos, tudo estará mudado. Alguns é um pronome indefinido. Indefinição também, sem acento. O 3. Há dias está desaparecido. Quando eu tenho ideia passada, eu tenho A com H. Quando eu tenho futura, eu tenho sem H. Então, eu não o vejo há 3 meses. Esse A, como é passado, com H. Eu não o verei daqui a 2 dias. Futuro, sem H. Então, nesse caso aqui, como é passado, com H. E o 4, vindo de locais distantes, todos chegaram a tempo. Tempo, palavra masculina, não aceita acento. A reunião, substitua a reunião pela palavra curso. Eles compareceram ao curso. Surge o ao, sinal que aqui eu tenho um acento. Então, alternativa A. Primeiro, sem. Segundo, sem. Terceiro, com H. Quarto, sem. E o quinto, com, tá? Alternativa A. O exercício número 6, agora. Eu preciso da alternativa correta. O autor se comparou a alguém que tem boa memória. Esse alguém aí, o que é? Não é um pronome indefinido? Ele poderia receber este acento? Não, errado. Segunda, ele se referiu às pessoas de boa memória, substituindo pessoas por uma palavra masculina. Aos homens de boa memória. Ele usa o aos, sinal que eu tenho acento aqui, tá? Então, tá correto. Tá, eu já achei a minha correta, mas a gente olha todas as outras para guardar, tá? A de baixo, porque ela é errada? As pessoas aludem a uma causa específica. Uma é um artigo indefinido, ele não aceita acento. A D, onde está o erro? Ele passou a ser entendido a partir de suas reflexões sobre a memória. A partir é verbo, né? Também não pode. Os livros foram entregues a ele. Pronome pessoal, também não. Então, a alternativa B, de bola. Agora, a gente desce lá para o exercício 9, localizem aí. É para preencher as lacunas também. Refiro-me às atitudes de adultos, que, na verdade, vamos ver aí as atitudes. Refiro-me aos hábitos de adultos. Surgiu um ao aí, hein? Substituiu atitudes por hábitos, por palavra masculina, surgiu ao. Que, na verdade, levam as moças à rebeldia. Se eu substituísse rebeldia por desespero, leva as moças ao desespero. Tem um acento. Insensata e a uma fuga insensata. A uma artigo indefinido. Não, né? Então, alternativa C. Primeiro com, segundo com, terceiro sem. O exercício 10. Agora eu preciso da opção incorreta. Vamos lá. O pesquisador deu maior atenção à cidade menos privilegiada, substituindo cidade por uma masculina, ao país, né? Surgiu ao acento, tá certo? Esse resultado estatístico poderia pertencer a qualquer população carente, qualquer, uma ideia indefinida, né? Pronome indefinido. Aqui não poderia ter, já achei o erro aí, mas vamos ver as de baixo. Mesmo atrasado, o recenseador
Compareceu à entrevista, substituindo entrevista por curso. Ele compareceu ao curso, sinal que eu tenho um acento, tá correta? A D. A verba aprovada destina-se somente àquela cidade sertaneja. Substituindo aquela por a esta, tem sentido? Vamos ver. A verba aprovada destina-se somente a esta cidade sertaneja. Tem sentido. Então, eu tenho um acento. E a última, Veranópolis soube unir a atividade à prosperidade. Soube unir a atividade ao bom senso. Surgiu ao acento, tá? Então, a alternativa desta vez é a B. O exercício 11. Preencher lacunas. Os interessados em adotar crianças têm de recorrer às orientações do juizado de menores. Eles têm que recorrer aos cuidados, surgiu ao acento, do juizado de menores, e se sujeitar a uma espera muitas vezes longa. Artigo indefinido, sem acento. O que, apesar de tudo, não desanima a maioria. Substituindo esse maioria por uma palavra masculina, não desanima o homem. Não surge o ao, não tem o acento, ok? Então, nesse caso aqui, a alternativa A. Na página 128. Vamos ver aí o exercício 14. Vamos lá. Assinale a alternativa onde o sinal de crase foi usado inadequadamente. Errado. Ok. Prefiro essa bolsa àquela, usando a substituição. Lembra do aquela por a esta? Então, vamos ver. Prefiro esta bolsa a esta. Tem sentido. Estou mostrando uma. Prefiro a esta. Tem sentido. Então, tá correta essa. Tem acento. Isso é prejudicial à saúde, isso é prejudicial ao corpo, com acento, também é certo. Escrevia a Machado de Assis, escrevia a moda Machado de Assis, né? Quem inventou essa maneira de escrever? Foi o Machado de Assis, é origem, acento. Ele referiu-se a Fabiana, não a mim. Fabiana, nome próprio feminino, entra na regra dos facultativos. Pode também, tá correto. A última. As lágrimas caíam uma a uma de seus olhos. Palavras repetidas não aceitam acento. Então, nesse caso, sem. Então, alternativa E, tá? Essa é errada. Questão 16. Vamos lá. Indique a opção em que o sinal de crase está correto. Vamos lá, primeiro. Essa proposta convém a todos. Todos é um pronome indefinido. Não pode. Errada. O governo aumentou a quantidade de subsídios. Ele aumentou o pacote de subsídios. Não surgiu ao, surgiu o. Não tem acento. Errado. A C. A empresa considerou a oferta inferior à outra. Substitua outra por outro. Ao outro, surgiu ao, eu acentuo. E aí, nessa aqui, muita gente vai me questionar. Fala, professora, outro, aos outros, isso seria um pronome indefinido. Não nesse caso. Nesse caso, ele é um substantivo. Tá? Então, aqui ele não é um pronome definido, ele é um substantivo. Esse outra tem sentido de oferta aqui, a outra oferta, tá? Então, não tem nada de indefinido, a gente sabe o que é esse outra, é uma oferta, tá bom? Então, aqui eu tenho acento. A D. Ele está propenso a deixar o cargo. Deixar é verbo, eu nunca acentuo. E a última. Não vou aderir a modismos passageiros.
A singular, modismos plural. Não. Então, alternativa C. Na vamos ver aqui. Vamos ver na 130. Vamos pegar o exercício 27. Preencher as lacunas. A fúria se rende às vuvuzelas. Ela se rende aos barulhos. Surge o aos com acento. Caim é o último livro de José Saramago, que morreu há uma semana. Ideia passada com H. C. Sujeito às crises de humor, ele não vive em paz. Então, sujeito aos pensamentos de humor, ele não vive em paz. Surge o aos, acento. As vizinhas do andar de cima, não as vejo faz tempo. Tem um verbo ali, né? Sem acento. Então, alternativa A. Primeira com, segunda com H, terceira com e a quarta sem. Alternativa A. Vamos a 28. Preciso da alternativa correta. Sei que é mulher de um ator chamado Tom Cruise, de quem também só assisti a um filme. Um é artigo indefinido, não deveria ter esse acento. B. Os ortopedistas alertam quanto aos saltos altos. Não são adequados a uma estrutura óssea em formação. Mesma coisa da de cima. Uma também, artigo indefinido, também não posso usar o acento. Os ortopedistas observam que a estrutura óssea em formação só se completará a partir dos 12 ou 13 anos de idade. Partir é verbo, não acentua com verbo. Errado. O problema não se limita às crianças de Hollywood ou aquelas dos pais famosos. Então, vamos ver lá. Os problemas não se limitam aos jovens, surge o aos, tem o acento, de Hollywood, ou, substituindo aquelas, a estas de pais famosos. Mantém sentido. Então, as duas estão corretas, tá? As duas necessitam do acento. Já achamos aí a certa, é a D. E a última... Estamos gerando crianças adultos que dificilmente chegarão a viver a maturidade. Viver é verbo sem acento. Então, alternativa D. A 29. Eu preciso da correta. Não, aqui é preencher a lacuna, desculpa. Vamos lá. Há situações insustentáveis no lixo da capital. Existem situações insustentáveis. Então, é de verbo, né? Do verbo haver, com H. Esse problema chega às autoridades, chega aos governantes. Surgiu ao. Então, acento. Que deverão tomar as providências cabíveis. Que deverão tomar os cuidados cabíveis. Não aparece o ao, não acentua. Então, alternativa B. E essa última 30. Eu preciso da correta. Vendemos CDs a partir de R$10. Esse a partir mata. Porque o que a gente vê de a partir tudo junto é uma nova palavra, um neologismo, né? Cria-se uma palavra nova, a partir tudo junto. É a partir. E é sem acento porque partir é verbo. Todos os nossos produtos podem ser comprados a prazo. Também não, masculino. Você será encaminhado a um de nossos gerentes. Um artigo indefinido. Não. As peças do mostruário também estão à venda. Estão à venda. Também estão ao alcance. Né? Surge o ao. Nesse caso, tem. Tá certa essa. E a última, você está convidado a conhecer nosso setor de eletrodomésticos. Conhecer é verbo, também não. Então, alternativa D. Então, só por ver essas 14, 15 questões que a gente viu aqui,
vocês podem perceber que eu falei lá no começo do outro vídeo. A principal regrinha que mais salva, a dica que mais salva, é aquela de pegar a palavra feminina, substituir por uma masculina, prevalecendo a palavrinha ao ali, surgindo um ao, sinal que eu tenho um acento ali. É a que mais vai aparecer. Fora isso, lembrando muito, tudo que é indefinido não aceita acento. Então, pronome, artigo, tudo que é ideia indefinida, sem acento. São as duas, assim, que mais aparecem. Claro que todas aquelas que eu dei no vídeo anterior, todas elas são importantes. Vocês vão ver que tem todas aí. Mas as que realmente aparecem, 70% vocês conseguem resolver com essa questão de substituir palavra feminina pela masculina. Surgiu ao, acentua, a maioria. Depois vocês podem ver essa questão dos indefinidos, não acentua. São as duas mais marcantes, tá? Eu já gravei para vocês um outro vídeo sobre classes gramaticais, tá bom? Que é o nosso próximo, são 10. Então, na verdade, são 2 vídeos, não cabe tudo num só. Tá bom? Eu vou passar também mais uma listinha de exercícios para vocês irem agora que deu uma brecada aí no concurso, né? Então, vai ser muito exercício, vai ser muita coisa para ver, ok? Obrigada, gente. Boa noite.